Bom, terminado, né? Adiantado aí a parte dos fios e tudo mais, vamos agora entrar na parte da testa. E aí, lembrando, uma coisa importante, o que antecede tudo é o ver. No caso da testa, eu tenho que identificar o mapeamento. Por exemplo, daqui até aqui, ó, esse formato que vai acontecendo é de uma mancha mais escura. Então é importante que isso fique bem claro para mim. Aqui eu tenho uma cor mais clara na parte superior, que não é tão clara quanto essa. Aí o que é interessante que eu faça antes mesmo de começar a pintar? Fazer esse desenho, onde, não tão escuro assim, né, André? Onde eu represento essas alterações de valores. Nossa, aqui assim vai ser o valor mais claro, aqui é o mais escuro, que faz essa curva mais alta, aqui é o mais claro de novo, ele tem uma linha na diagonal, daqui para cima é escuro, ou seja, aquilo que eu fiz no desenho, só que já tendo uma nitidez sobre a separação das partes, e aqui alinhando esse mais escuro, ele está alinhado com brilho. Então, bem nesse ponto aqui, ó, é onde vai estar essa, vamos chamar de ponta, né, mais escura. E ela está assim, ó, alinhada com o começo do brilho. Se o começo do brilho está aqui, então significa que ela tem que ficar mais baixa. E faz um formato assim, ó, uma coisa nesse sentido. Isso é mais ou menos esse formato que essa mancha toma, né, que ela tem. Porque baseando nisso, eu vou ter um parâmetro de limites. A gente precisa ter limites para saber até onde eu posso avançar ou não com uma determinada cor. Aqui eu tenho a orelha, que é a parte mais escura no finalzinho, tem um pedaço bem escuro do cabelo e tem o cabelo em si, que pode fazer uma curva mais baixa, percebi agora. Então vou deixar um pouquinho mais baixa essa curva aqui, ó. Entende? Eu cortei um pouquinho só, porque na hora que eu percebi aqui, eu sei que tem esse escuro, então eu consegui perceber essa curva nesse local aqui, ó, que é alinhada com o final da sobrancelha. Entende como é um pouco mais baixa do que realmente estava, né? Fazendo um ângulo. E aqui eu tenho essa parte, ó, mais ou menos daqui para cima, é um pouco mais escuro, porque o cabelo está mais ralo daqui para baixo, sendo um pouco mais claro. Então, o que a gente chama de mapa é dos fatores mais importantes, porque muitos dos artistas que pintam, às vezes eles não falam sobre isso, mas eles estão pensando dessa forma. É porque fica tão natural, tão enraizado esse jeito de fazer com o tempo, de prática, com a repetição, que fica tipo igual passar marcha. Ninguém dirige algum carro falando, estou passando a primeira, estou passando a segunda. Passei a terceira, voltei na segunda, reduzi para a primeira, passei quarta. Ninguém dirige assim. E de fato é impensável dirigir assim, né? E o mesmo se aplica para uma aula. Não tem tanta necessidade de se de se falar sobre isso porque é algo extremamente fundamental. Mas é preciso pensar que é preciso falar porque às vezes a gente não se lembra exatamente disso de forma constante. E isso pode ser feito, esse desenho, ou não. É interessante que faça, pois isso vai servir de referência. E aí eu vejo, primeiro foi o formato, mais ou menos esse é o formato ali do que eu vejo. Segundo valor, esse valor é escuro, não tanto quanto o preto da sobrancelha. Então, se o preto eu usei o preto mesmo e o próprio marrom de garanza com azul, o próximo eu vou usar esse aqui com um pouco de azul e também um pouco de amarelo. E como eu tinha feito os testes lá no começo da avaliação das cores, eu vi que essa coloração é um pouco semelhante a essa. Dá um pouco de reflexo, né? Mas é isso.
Então eu vou preencher essa, vamos chamar de mancha, esse mapa, essa forma, que isso tem uma determinada forma, né? Com essa cor. Sem receio, né? Se ela é toda desse tamanho, eu já delimitei as bordas dela. E agora eu vou subindo, avançando com as demais cores. Tipo, se eu fiz essa, naturalmente eu preciso de uma que é um pouco mais clara para ficar no final. Só que essa um pouco mais clara, no começo, ela se torna ligeiramente mais avermelhada. Então, quando eu estou saindo aqui, ela está um pouquinho mais avermelhada. Avanço um pouco mais, parece que ela se torna mais laranja, especialmente na parte superior da testa aqui. E quanto mais vai direcionando para o lado da luz, mais vai criando aquela transição. E essa transição é assim, normalmente uma largura de pincel deve mudar o valor. Daqui até aqui é um pincel de largura, né? Então quer dizer que daqui até aqui já tem que ser outra cor. Quando a gente faz aquele processo de posterizar aquela informação que o Photoshop, uma ferramenta que o Photoshop fornece, auxilia a gente a perceber essas muitas e pequenas nuances que tem, né? Principalmente uma área que é tão ampla como a testa. Tão ampla e ao mesmo tempo tão arredondada, né? Porque não é plana, né? Tem várias transições. Aqui eu tenho uma pequena marca, como se fosse talvez uma cicatriz ou uma marca de expressão aí do tempo, que faz com que esse pedaço que ligue essa parte com aquela de cima fique um pouco mais claro. Então já busco deixar essa pequena divisa aqui para não perder esses desenhos. Volto aqui no laranja novamente, porque ficou um pouco dividido, né? O fato de eu ter passado essa linha na diagonal. Tiro sempre o excesso da tinta para passar para outra. Então aqui um valor mais, eu não posso de forma alguma deixar os valores mais escuros encostarem em cores que tem bastante branco. Então tem essa característica aí de ter essas transições. Agora um pouco mais claro. Meio aqui, ó. E mais claro ainda. E esses mais claros, que vai chegando nas partes mais iluminadas, eles têm aquela pequena parcela, aquela pequena quantidade de violeta. No caso, o vermelho, o alizarim, né, que é um vermelho mais intenso, com aplicando junto ao alizarim aqui um pouco do azul também. E ao invés de clarear com o branco, lembrando sempre, eu clareio com um tom de pele. Busco deixar a cor de forma que ela fique mais pastosa e menos lisa, né? Olha só, ficou lilás até demais. Lilás assim, muito pro lado do vermelho. Então vou voltar um pouco no azul e um pingo de preto aqui, marrom, para que a cor fique mais pálida um pouco. Lembrando que eu ponho a base sempre um pouco mais escuro e vou clareando um pouco mais depois. Que é difícil eu trabalhar com os tons muito claros e empalidecer um pouco demais as cores. Agora aqui mais claro. E muito mais claro, então bastante branco com um pouco de azul. E sempre aquela recomendação, né?
suja as suas cores. É preciso, eu não posso simplesmente pegar duas cores, misturar e levar na tela, que provavelmente não vai dar muito certo. Mistura um pouco de uma, mistura um pouco da outra. Geralmente as três vizinhas eu posso misturar tranquilamente, que não vai dar problema. Outro fator que eu sempre falo, porque é tudo uma sequência de coisas que a gente precisa lembrar, que pode ser que a gente esqueça, e isso faz com que crie pequenas diferenças. O osso frontal, que é a parte superior aqui, do osso superior que fica na testa, abaixo da testa, ele tem algumas variações, e essas variações faz com que dê essas pequenas nuances de diferenças de cores. Para a gente captar essas nuances, porque são diferenças bem sutis, bem leves, eu preciso, meio que sempre, enquanto eu observo o desenho e a pintura, olhar com o olho entreaberto, para que a imagem fique assim, ligeiramente embaçada. Ah, não, mas eu tenho dificuldades dessa questão de olhar com o olho entreaberto. Eu não consegui captar bem como que é isso, eu não sei o quanto que eu devo apertar o olho para que isso aconteça e tudo mais. Existe um outro recurso que é olhar de longe. Você vai levantar do seu cavalete, ficar mais ou menos a 1 metro de distância, onde você veja a foto e o modelo juntos ao mesmo tempo. E aí dê uma olhada. Ah, mesmo assim eu não estou conseguindo identificar muito bem as diferenças das cores. Aí você apela para um recurso um pouco mais drástico, que é olhar a imagem na posição invertida, ou seja, você vai lá e vira o quadro de cabeça para baixo, vira a foto de cabeça para baixo e faz uma análise nessa posição. Veja como esses tons de violeta ajudam a clarear bem e, e não deixam muito artificial, né? Na parte superior ali à esquerda, eu vou aumentar a quantidade de azul e vermelho, vai ficar um pouco menos clara. André, não esfregue o pincel na tela. Ah, tá bom. De vez em quando é bom a gente conversar com a gente mesmo. Não é coisa de doido, não. Isso é necessário. É meio que como se a gente tivesse, né, fosse o professor da gente mesmo e tivesse corrigindo, né? Para que a gente lembre. Essa parte do lado direito também é mais cinza. Lembrando que os tons cinzas a gente já vem trabalhando de forma repetitiva ao longo desse quadro, por isso que eu nem vou fazer os testes, mas se achar necessário, vem dar aquela carimbada para ver se a cor está mais ou menos semelhante. E se não estiver muito diferente, você já dá continuidade. Por isso que é bom, né, fazer a impressão da foto e usar a foto de referência. No caso, para quem utiliza já o recurso digital, como um tablet, um iPad, algum monitor qualquer para mostrar a imagem, é bom que já tenha um pouco já de experiência com as cores para não ter esse problema, né? Porque não vai ter como comparar o que está fazendo, mas tem a possibilidade lá de usar os recursos do Photoshop para identificar as cores, né? Aí mostra a cor isolada e dá para ter uma ideia de que cor está usando. Então, de todo jeito, tem como ter recursos para comparar. Algumas vezes a gente põe azul ou preto, alguma coisa que neutraliza as cores, né? Porém, em alguns momentos, pode ser que eu use a cor mais pura para fazer o contrário, para saturar. Porque eu estou pegando vermelho e amarelo e vou dar uma pincelada para ficar justamente mais intensa a cor nesse local. Então é preciso estar preparado para fazer essas mudanças necessárias. Agora eu vou pôr um pouco mais de vermelho óxido, que é um tom mais para o lado de ferrugem, né? Aquele vermelho oxidado, né?
E aí vem essa característica ali de diferenciar isso com essas linhas. Então, quer dizer, isso aqui eu já estou entrando um pouquinho no acabamento, embora não é o acabamento, né, definitivo, é porque eu já estou buscando fazer um preenchimento no qual eu já defino o máximo possível os detalhes. Vou clarear um pouco mais. E esse é um pincel, né? Eu não tinha falado sobre isso, mas é um pincel chato e um pouco maior. Porque trata-se de partes maiores. Então, se tem uma parte muito pequena, aí sim eu devo usar um pincel menor, né? Mas se tratando de partes maiores, daí é o porquê de se ter tantas opções assim de, de pincéis. Agora eu já faço o preenchimento do cabelo. Aqui eu já tenho uma cor mais escura, bem nessa parte. E assim, isso é uma cor que predomina, porém vai ter ajustes, né? Logo mais embaixo eu tenho predominância de cor de pele, porque o cabelo fica mais ralo e eu estou vendo menos o escuro e mais um pouco de tom de pele. Então eu já vou deixando sempre a cor que predomina. E agora vem essa outra faixa, como se trata de um espaço um pouco maior, eu vou voltar aqui naquele pincel de número 8. Eu acho que é um tom intermediário, nem muito claro e nem muito escuro, só que com bastante azul, porque a cor ali é bem pálida. E se colocar azul, puxar para o lado verde, põe mais vermelho. Sempre são geralmente as mesmas recomendações, né? Ah, vou começar a aplicar, vou fazer uma prova. Ó, a cor ficou muito semelhante, então ótimo, eu posso preencher com ela sem receio que vai dar certo. É claro que eu vou comparando essa cor com as vizinhas. Então, estou repetindo aqui, só que com mais quantidade de tinta. Azul no tom médio, de médio para claro, né? Com um pouco de vermelho. Se ficar quente demais, aumenta o azul. Posso também pôr um pingo de preto, que também neutraliza. Preto e azul são muito semelhantes, o efeito que cada um dá, né? Só que perceba que eu sempre deixo a transição, olha só, o espaço da divisa de uma cor para outra, eu não mudo, né? Eu não preencho, porque esse espaço é menor. Então eu vou usar um pincel menor para usar uma cor de transição, que geralmente é o laranja, né? Tinha um laranja no meio do caminho, não se esqueça. E passar entre os tons. Aí eu vejo se esse laranja precisa ser mais escuro ou mais claro. E lembrando, não se apegue muito aos termos, porque quando eu falo, nossa, é o laranja no meio do caminho. Nossa, mas eu olhei lá, vi no vídeo, não tô doido. Ele não pegou o laranja, ele pegou esse valor aqui, ó, que é meio marrom. Mas é só para saber que o marrom é originado pelo laranja, ou seja, é um laranja com azul, com um pouco de amarelo. Aqui um mais claro, que são tons de marrons, né? Mas do ponto de vista da cor, ele é proveniente do laranja. É só para a gente lembrar a todo momento da origem dessa cor. E que geralmente o laranja é a cor de transição do dia para a noite. Do dia para a noite, não, da noite. É, do dia para a noite mesmo. Que fica mais laranjado o céu. E agora um laranja quase o último aqui, ó, porque vai misturar com o mais escuro. Geralmente são dois tons de laranja. Um que é mais avermelhado, porque tem um pouco mais de vermelho. E um que é mais alaranjado, porque tem um pouco mais quantidade de laranja. Inclusive, se eu precisar dele da cor mais viva, eu aumento o laranja puro. E aí, mais uma vez, tudo que é feito é esfumado.
E esse esfumado, se eu ver que eu estou tendo dificuldade de esfumar, eu utilizo os pincéis macios, principalmente se for áreas maiores, né? Quanto maior a área, maior o pincel. Eu chamo de pincel macio aqueles pincéis de Marta, né? Tipo pelo Marta, são pincéis bem macios e mais finos, não são tão duros por eles terem umas, assim, pouca quantidade de cerdas comparado a alguns outros. E a característica da cerda em si é mais macia, né? Eu consigo esfumar bem e fazer boas transições. Aí eu vou parar aqui porque até aqui é a base. No próximo vídeo eu vou explicar como nós vamos dar o acabamento nessa parte. E o acabamento, ele é, como é que eu vou dizer? Ele é mais pastoso, né? Geralmente eu venho falando isso nas outras partes já, né? Mas e também com a questão da temperatura, porque agora eu começo a intensificar os claros e eu preciso deixar ele ligeiramente mais frio, ou seja, uma cor ó, que eu fui misturando para ficar um pouco azulada. E sempre aquele processo dessa forma, encosta o dedinho, encosta o pincel, faz isso. Movimenta só a pontinha dos dedos para que fique algo suave e superficial. E é necessário, inclusive, que esteja molhado mesmo a base. Porque tudo que eu coloco, né, no acabamento agora, eu coloco a cor e em seguida eu venho com o pincel sem tinta esfumando. Ou seja, tirando um pouco o excesso dos limites. E isso faz com que dê essa característica. Então, com isso, eu tenho esse processo, vamos dizer assim, de acentuar alguns claros e criar essas texturas. Porque são importantes também esses, esses mínimos, essas mínimas diferenças, essas sutis mudanças de cor, de coloração, porque tudo isso faz com que fique natural, né? E demonstre as características individuais de cada um. Então, terminado essa parte da testa, especialmente para não ficar tão liso também, quando eu pincelo a parte superior, eu faço assim, de forma irregular e de forma não contínua. Eu vou pondo pinceladas assim, do jeito que não se misturam. Isso aí. E os escuros também da mesma forma. Só que agora eu vou diferenciar porque eu vou usar um pincel do pelo de Marta, que é mais macio, para fazer essa textura. Porque eu quero marcas, mas não tão intensas. E um pincel mais macio, eu consigo escurecer, eu consigo mudar um pouco as cores sem marcar demasiadamente. E aí aqui é fundamental que durante o preenchimento dessas manchas eu pense no formato. Em momento algum eu posso me esquecer dos formatos que tem essas essas manchas, né? Isso, cada uma delas forma um determinado, uma determinada cor, um determinado valor. Agora aqui um pouco de divisa entre essa parte e essa.
Aí sim, fiz o máximo que eu conseguia com o pincel maior e ainda tem alguns detalhes para ser feitos, para serem feitos, então eu volto com o pincel menor a fim de ajustar esses detalhes. Então, preencher mais esse pedaço aqui antes de fazer a troca para o pincel menor. Bom, agora eu vou lá então fazer a troca para o pincel menor. Ver aqui algum pincel que eu tenha. E começar a fazer esses pequenas manchinhas para insinuar aquela textura. E pequenas irregularidades, né? Talvez na testa tenha uma linha, uma outra. Aqui, por exemplo, é um ponto um pouco mais claro. Logo abaixo desse ponto, um pouco mais claro, tem também um vermelho mais acentuado. E sempre, ó, eu tenho que lembrar que o legal de trabalhar no acabamento é ter essa tinta molhada, essa base molhada, úmido na técnica direta, né? Úmido sobre úmido. E eu preciso trabalhar com a tinta, um pouquinho mais de tinta e um pouquinho menos de força. Aqui um pouco mais saturado ainda, a parte da testa, né? Mais iluminação. Vou fazer o teste com essa cor. Faço só uma pinceladinha, acha que tá bom, continuo. Eu vou deixar um pouco mais saturado essa parte superior da testa. E pertinho de chegar na luz, eu vou amarelar um pouco mais. Então faz bem a transição do laranja até chegar no laranja mais amarelado. E aí, para que não desça muita cor, eu vou esfumar empurrando. Que quase quis ficar um pouco mais baixo aqui, quase deixei mais baixo, então eu vou subindo um pouquinho, quase não, né? Ficou mais baixo um pouco essa coloração, vou empurrar ela de volta. E aí me afasto, olho um pouco de longe. Aqui eu tenho, o claro vai ser um pouco reduzido, então vermelho com azul. Um pouco mais de vermelho e só a própria sujeira que estava por baixo eu acho que já é suficiente. Primeiro teste para ver se parece que está roxo até demais. Vou pegar um pouco de tom de pele para suavizar, amenizar um pouco esse excesso de roxo. Então seria isso. E aqui algumas cores, principalmente perto do olho, que podem ser mudadas. E o que aquilo que eu digo sempre, né? É preciso ir avançando, porque à medida que a gente faz as demais partes, a gente volta e olha aquelas novamente e percebe alguns ajustes. Aqui eu vi o seguinte, eu tenho a parte clara do olho, da pálpebra, né? E tem a parte escura. A parte escura é mais larga do que a parte clara. E aí tem uma outra parte escura aqui que é um pouquinho mais larga. Então essas informações, vamos ver agora como ficaria na prática. Eu tenho aqui mais escuro. Vou descer 1 milímetro esse escuro, essa espessura. Ficou um pouquinho mais grosso. E vou também engrossar nessa parte aqui, ó. Então aí eu consegui fazer esse formato um pouquinho mais largo. E vou para o laranja agora, tons mais amarronzados. Para fechar aqui, esse brilho aqui está bem quadrado. Eu percebi lá na imagem que ele pode ser menos, especialmente no canto, né? E aquele brilho que eu tinha colocado, eu apaguei para chegar um pouco mais para o canto.
E o brilho na parte superior também eu vou colocar novamente aqui. E tem um brilho aqui meio na diagonal, saindo do canto do olho, passando abaixo dessa mancha. Ixi, pus óleo demais. Deu ruim aqui. Eu não tinha visto. Nesse caso, eu vou encostar o pano para tirar. Sem querer, eu pus o pincel aqui no medium e na hora de pincelar, ficou muito óleo no pincel e acabou que não deu certo. Então eu tiro o excesso, volto, vou repetir o processo. De novo aqui, um pouquinho mais claro, na diagonal descendo. E uma coisa puxa a outra, né? Essa mancha mostra que aqui ela faz uma curva. E aqui pode ser um pouco, deixa eu ver, um pouquinho mais para direita, esquerda, essa manchinha escura, e que ela vai abrir e fazer assim, como se fosse uma letra T de cabeça para baixo. E essa divisa que eu acabei de deixar, eu preciso suavizá-la. Eu vou suavizar com laranja, que é a cor de transição entre o escuro e o claro. Não pegou, um pouco mais escuro. E aí, com isso, eu vou resolvendo um pouco das questões dos detalhes mínimos das manchas, né? Trabalhar aqui com cores intermediárias, nem muito escuras, nem muito claras, para fazer algumas pinceladas aqui, ó. Aí para isso eu não pego muito perto da ponta, né? Porque eu quero algo bem superficial. Pego bem mais atrás para ir criando essa irregularidade. Eu vejo aquelas cores que eu tinha mencionado anteriormente, das formas sombras, porém eu não vejo muito de forma nítida essas formas. Umas cores vão meio que entrando umas nas outras para amenizar as diferenças. E agora o claro, um pouco mais claro ainda, branco, né? E frio, para acentuar os meios, né? Seria geralmente uma área de claro, tem uma parte central ou alguma quina que fica mais claro do que as demais. Aí uma pincelada com uma cor mais clara ainda. Bom, agora eu já avanço para a parte do cabelo aqui. Cabelo eu vou usar um pincel redondo, só que um pincel redondo maior. Por isso que é bom ter vários pincéis, né? Esse é de número 12. Porque eu vou fazer aqui, encostar o vermelho óxido com um pouquinho de... o marrom de garanza com um pouco de preto e fazer isso, ó. Pingar o pincel na tela, né? Como se estivesse fazendo, né, vegetação. Para quem já pintou e fez paisagem, é um pouco semelhante. Bom, se você nunca pintou paisagem, então esquece do que eu falei. Pensa em letra I, né? Você faz o sim, ó. Aqui vai ter tudo escuro, então posso demonstrar aqui. Pensa um monte de letra I, que você faz o I, depois vem e põe um pingo. Aí pensa num monte de pingos. Isso é o cabelo. Esse cabelo aqui, né? Só que às vezes são tão pequenos que é melhor pegar mais próximo da ponta do pincel do que mais atrás, né? Eu preciso um pouco mais de precisão. Bom, como tem pouco cabelo, aqui é mais ralo, um pouco mais abaixo e também mais claro. Eu vou só literalmente pingar o pincel, pingos ainda menores do que os que eu estava fazendo anteriormente. E colocar aqui algumas colorações para
chegar o mais próximo possível do modelo. Aqui, por exemplo, é mais amarelo, um pouco mais laranja, né? Em cima é um pouco mais roxo, então mais vermelho e mais azul. E agora, com o pincel menor, eu vou buscar fazer fios menores lá no cabelo. Eu vou pegar o 0 agora. Um pouco de preto mesmo, mas assim, estou misturando com um pingo de branco que está da sujeira aqui, com um pingo de azul, só que dessa forma fica ligeiramente mais cinza do que preto, né? Especialmente um pouco mais embaixo, que é ainda mais claro, eu aumento mais ainda essa quantidade do branquinho aqui, né? Veja que eu estou colocando, tá ficando, o claro está passando um pouco. Mas eu vou fazer então de duas etapas. A primeira de pôr a tinta e vai passar, vai ficar muito branco. Eu limpo o excesso e venho trabalhando com o pincel sem tinta para mesclar aquela cor que passou com a base, já que a base está molhada. E na parte mais superior eu coloco azul. Com o azul com esses tons de pele mais claros, né? Só para predominar um pouco mais de azul e arredondar mais. E depois eu tenho que fazer um pouco do fundo para poder mesclar essas duas partes. Eu vou olhando, parece que aqui esse ângulo meu, ele pode ser um pouco mais acentuado, ou seja, mais para dentro, e ao mesmo tempo mais proeminente um pouco. Então aqui um pouquinho mais aqui. Aumentei um pouco a área, né, para ficar um pouquinho maior. E ao mesmo tempo busquei arredondar um pouco. Os escuros não estão pegando, significa que eu tenho que pôr com mais quantidade de tinta e com menos força. Aí já dá bem esse aspecto assim de vou buscar esfumar esse pedaço aqui. Como trata-se de áreas escuras, eu vou sujar o pincel escuro para poder esfumar sem clarear, já que eu estava usando claro, né? E aí sim, terminado essa parte, aí eu vou no próximo vídeo dar continuidade às demais partes aqui. Ó, eu posso até, uma dica interessante para você usar o pincel. Testa a largura dele para ver se vai dar antes de pôr a tinta. Que aí a gente já vai com mais certeza, né? Essa parte aqui ela é bem escura, né? Então eu posso preencher mesmo. Aqui não tem como, pela posição eu preciso trabalhar esfregando, né? Pois eu preciso ter o final aqui da parte do tecido bem estruturada. Então essa seria a parte mais escura e essa menos, ou seja, eu já não estou usando mais o preto sozinho, nem com, estou usando mais o marrom de garança que já vai dar essa diferença. E quanto mais para o centro eu vou me direcionando, menos marrom vai ficando e mais laranja, né? Mais claro, vou para os valores mais altos. E agora esse. Esse é um daqueles casos que eu não posso esfumar assim, nessa posição, senão eu levo uma cor escura para dentro de uma clara. E esse, enfim, que é o que mais vai ter, né?
bem aqui, agora vai ficar mais claro ainda. E logo aqui embaixo, ó, é um pouco mais escuro. Então eu volto no mais escuro e como é ligeiramente mais avermelhado, eu já coloquei um pingo de alizarim, o vermelho mais forte que eu tenho na paleta aqui, né? Aqui é a mesma coisa, eu não estou falando daquelas formas manchas, mas a todo tempo que eu estou pintando, eu tenho que pensar no formato que tem aquela mancha, na posição que ela está e na intensidade que ela está em relação ao seu valor. Aí eu vou subindo e mais claro, bem mais claro, ó, com um pouco de amarelo. E mais claro ainda. Veja que a cada vez que eu vou avançando, eu busco mudar um pouco o valor. E se esse valor não for suficiente, cada vez eu vou avançando em direção ao próximo. Só que da mesma forma que eu expliquei lá no começo, eu não passo de um valor para o outro pulando somente. Muitas das vezes eu preencho o valor intermediário, igual que ao invés de eu passar desse para o próximo, eu faço uma mistura dos dois juntos aqui no meio. Que aí eu tenho um meio termo entre os dois. Não fica nem aquele muito claro, que às vezes ele passa do ponto, e também não fica aquele muito escuro, que também não tinha ficado igual. E é um processo assim, aqui eu pinto de forma lenta, porque eu estou pintando e explicando. A gente costuma ver, principalmente na internet, alguns vídeos acelerados, que dão uma falsa ideia, uma falsa ilusão, que é algo feito muito rápido. Né? São processos assim, que levam muito tempo, mas que, devido ao seu processo de filmagem e edição, faz com que pareça ser muito rápido. E de fato tem alguns que são mesmo, né? Mas a questão é, a gente não pode considerar isso como sendo uma vantagem. Né? Lembrando, o mais importante é a qualidade. A velocidade vem com o tempo de prática, vem com a repetição. Então, se fosse para pintar aqui num estado que a gente chama de um estado mais concentrado, que é em silêncio, a pintura flui ainda mais. Não precisa ficar muito raciocinando demais, assim, mas no início não tem jeito, tem que raciocinar muito mesmo. Aqui um pouco mais claro. E agora, mais claro ainda. Veja que eu sempre deixo um filete muito fino para pintar entre aquela parte mais iluminada e entre a sombra. Aqui eu já estou buscando deixar essa parte, ó, um pouco mais escura do que a outra. E mesmo sendo um espaço bem pequeno, igual esse, eu deixo para fazer com outro pincel. Porque é uma parte muito estreita, eu vou usar uma cor intermediária, que é aqui o segundo valor, ó, de baixo para cima.
Dessa forma eu já faço a fusão dos dois e evito que fique uma cor muito separada, né? Bom, é isso aí. E do outro lado aqui também, ó, esfumando um pouco. Então, com isso, aos poucos, porque o pescoço, ele é tão importante quanto o restante do rosto. A gente tem que manter a mesma cautela do começo ao fim, né? Ó, viu só? Eu comecei a preencher e percebi que o pincel não ia ser suficiente para poder preencher aquela área sem estragar. Então, eu vou pegar, estou pegando aqui um pincel menor, misturei com a cor cinza. E aqui, assim, são pedaços bem pequenos que vão modificando as cores. Eu tenho, por exemplo, um cinza que é mais escuro, nessa linha aqui, mais escuro do que aquele final do queixo. Só que logo aqui embaixo, essa cor já deve ser mais clara e mais quente do que a parte de baixo. Isso que é importante sempre ver, assim, pedaços passo a passo, né? Pedaços pequenos. E não focar em ver o todo, né? Às vezes a gente precisa ver uma mancha grande. Aqui eu voltei no pincel maior, que eu vou pensar nessa mancha que começa aqui e vai até lá perto da orelha. Ela não tem muitas variações. Quase o mesmo tom, né? A mesma cor. Vai clareando. Então essa cor que eu coloquei não clareou. Vou testar essa, que é mais clara com mais amarelo. Agora clareou bastante. Tem pequenas variações para mais e para menos, mas eu vou fazer essa base primeiro. Bom, percebi que foi se inclinando mais para o amarelo e clareando mais do que devia. Então vou descer um pouco a escala e acrescentar um pouco de vermelho. Eu comparei, essa era a cor que eu estava preenchendo, essa foi a nova cor. Sempre na paleta, comparar a cor que vai preencher, a cor nova com a anterior. Não faça por cima, né? Porque senão não tem como comparar. Se eu venho e faço uma cor por cima da outra aqui, ó, não tem aquela anterior de comparação. Então esse é só um detalhezinho que é interessante. Bom, finalizei aqui e agora essa parte aqui que aqui a gente vê uma pequena diferença de uma parte para outra, porque essa aqui é um pouco verde e essa é amarela e essa é meio, como é que eu vou dizer, mais cinza pro lado de roxo. Então vamos lá na parte que é mais verde. Aí mais uma vez, lembrando, né? A pessoa às vezes pode se perguntar, não, mas como que eu sei de todas essas cores? Existem duas formas básicas. Primeiro, estudar, repetir essas escalas de pele de forma exaustiva. Né? Além dos exercícios que eu passei, procure combinar mais, procure fazer muitos testes. Segundo, fazer muitas partes separadas. Porque a gente pintar um retrato inteiro, às vezes a gente não tem o tempo de sentar e treinar um retrato inteirinho, do começo ao final. Mas a gente tem tempo, às vezes, de treinar só um olho. Só um olho azul, só um olho verde, ou dois, ou só o nariz. Vamos pegar um quadrinho aí pequeno, tamanho 30 por 40, e encher de nariz. Nariz de frente, nariz de perfil, nariz da pessoa clara, nariz da pessoa negra, nariz de pessoa velha, nova. E assim vai. É isso que gera uma boa memorização dos tons. E além de fazer a cor e dar aquela carimbada, né? Que é o efeito mais prático de todos. Bom, azul e vermelho alizarinho. Mais azul ainda
Então, eu acho que essa cor está semelhante a essa. Eu tenho que fazer uma provinha, como eu disse para vocês, está bem semelhante, né? Então eu limpo e faço esse preenchimento. Só que é claro, eu não vou pegar essa cor aqui e pintar tudo somente com essa cor, porque isso não é uma pintura de parede, né? Eu preciso pegar as demais cores, principalmente na hora de fazer as transições. Tipo, eu vou fazer uma transição dessa cor aqui, que eu acabei de pôr, para uma mais escura, eu tenho que fazer esse mesmo valor um pouco mais escuro. Tipo, para esse para esse. Porque senão cria uma divisa muito acentuada e isso pode ser ruim. Bom, então, bem aqui. E agora, um pouco mais de escuro. Passou do ponto, né? Vou continuar, vou voltar de novo na mais clara. Repetindo o processo, né? Tom claro, tom escuro, violeta, azul, amarelo, azul de novo. Fiz o teste, ficou bem semelhante. Eu vou fazer a emenda aqui. Tanto de um lado quanto do outro, eu faço o mesmo processo, né? Eu preencho até chegar bem perto da cor que é mais escura. E não deixo encostar. Porque quando eu encostar naquela cor, já precisa ser uma cor mais média, né? Intermediária. Então vou usar um laranja aqui, ó. Tinha um laranja no meio do caminho, né? Sempre transições vai ter uma cor intermediária e na grande parte das sombras, principalmente sombras amarronzadas, mais escuras, né? Sombras mais intensas, a transição vai ser um pouco de laranja. Que isso dá volume, né? O rosto não é todo redondo, ele tem aquela virada. Isso também a gente aprende pegando um crânio, por exemplo, na mão, consultando ou fazendo alguns desenhos de crânio para a gente pensar nesse posicionamento, né? Olha só, quando eu esfumei, diminuí um pouco esse tamanho da área escura. Eu também já vou olhando o que vai acontecendo para poder ajustar depois. Esse foi o período de preenchimento. Lembrando que sempre, né, tem essas etapas, preenchimento bem esfumado. Só relembrando, né, todo preenchimento que tem, quando a gente termina, eu preciso voltar fazendo uma reanálise se todos os pontos ficaram bem esfumados, se não ficou com pouca tinta demais, se não ficou ralo demais, ou se não ficou muito pastoso também, né? Chega um determinado momento que pintar também deixando a tinta muito pastosa é um estilo, é uma forma de pintar também, uma pintura mais impressionista. Né? A pessoa já tem que ter mais assim, autocontrole para poder realizar esse tipo de trabalho. Bom, após ter feito a etapa da base, eu posso tanto fazer o que eu sempre faço, que é começar pelos mais escuros, ou eu posso também começar pelos mais claros. O importante é eu começar, na verdade, pelos extremos. Os extremos assim, ou aqueles que são mais claros daquela área, ou os que são mais escuros. Porque isso vai fazer com que eu tenha referências na sequência da escala. Começar pelos tons mais médios, às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade de identificar melhor essas transições.
E que eu já venho no escuro que não é tão escuro e vou fazendo todas as manchas que eu vou vendo naquelas áreas. Aqui é um pouco escuro, aqui é um pouco escuro, aqui também é um pouco. Se passar, né, já vem, limpo o pincel. Quando eu limpo o pincel, esse tecido que eu estou segurando, eu limpo fazendo assim, ó, apertando. Se é um pincel redondo, aí eu limpo deixando um aspecto mais assim, né? Rodando, girando o pincel. É importante isso porque isso vai manter o formato do pincel e vai dar mais longevidade nesse pincel. Bem mais escuro. Aí aquela linha que antes estava bem separada e até predominando um pedaço assim de maior do claro, agora eu vou ajustar. Aqui, por exemplo, eu vou fazer uma espécie de linha. Não é bem uma linha, uma mancha um pouco mais escura. Aí eu coloco essa mancha e em seguida esfumo. E manchas assim que são equivalentes a rugas, por exemplo, aquilo que a gente chama de papadas, as bolsas, aquelas que ficam abaixo dos olhos, principalmente quando se trata de encomendas, a gente tem que tomar cuidado. O seguinte, eu posso sempre fazer mais suave, não ao contrário. Se eu acentuar demais uma pessoa, eu nunca vi até hoje ninguém reclamar comigo de alguma encomenda que ficou assim, deu a sensação de que ficou mais jovem. Mas já aconteceu de ficar mais acentuado e eu mesmo olhar e perceber, nossa, eu preciso suavizar isso aqui, essa ruga ou aquela parte, porque isso não é uma coisa que vai influenciar demasiadamente na expressividade da pessoa, na fisionomia. Só vai dar para ela mais alguns anos de vida ou não. A gente tem que ser coerente com a idade, é óbvio, mas em se tratando de representar rugas, pode-se suavizar um pouco ou fazer igual, mas agora acentuar aí jamais, porque senão pode ser que tirar a idade da pessoa, tudo bem, mas aumentar você vai criar confusão. E rugas precisam transmitir bastante naturalidade. Rugas, essas marcações, esses sulcos que tem na pele, tudo isso precisa ser muito natural, porque se a gente intensifica um pouco mais e não esfuma muito bem, ou acontece alguma coisa, rouba a cena. Às vezes as rugas chamam mais atenção, por exemplo, do que o olhar. E isso é uma coisa chata, é uma coisa um pouco ruim. Bom, tendo aí já essas irregularidades, eu sempre fico atento ao desenho. E aí, mais uma vez, eu volto a falar do desenho cego. Que o desenho cego é contornar para perceber curvas, formas, mudanças de direção. Contornando essa cor clara, ela faz esse formato, ó, de descer, fazer uma curva e depois descer de novo. E não só reto, igual eu tinha deixado anteriormente. Eu sempre cito alguns exercícios lá do livro, né? Desenhando com o hemisfério direito do cérebro, porque ele foi um marco na minha vida, né? Depois que eu fiz os exercícios desse livro, e assim, quando eu digo fazer exercício, é fazer exercício, não só ler o livro. É preciso mais fazer exercício do que ler, até para que a gente entenda a leitura na prática, né? É preciso fazer bastante os exercícios de forma repetitiva, de forma maçante.
Porque a gente tem que fazer uma transição na forma de pensar, na forma de observar. Enquanto a gente estiver vendo da mesma forma rotineira e de costume, a gente talvez não consegue, como dizem por aí, né? Não consegue virar a chave, não consegue ter aquele pensamento sobre de assim, de nossa, eu compreendi, nossa, caiu a ficha. Vamos lá. Vermelho com azul fica roxo, um pouquinho de marrom, vermelho óxido. Aqui assim tem umas manchinhas, né? E aqui também tem uma, só que essas que tem aqui embaixo são ligeiramente mais azuladas. Dei uma olhada ali com o olho entreaberto, apertando um pouco os olhos, vi que a temperatura não é a mesma da parte superior. Tá um pouquinho roxo. E eu já busco fazer aquele preenchimento ó, de pinguinhos, né? Onde o meu braço fica completamente parado e eu movimento só a pontinha dos dedos. Se perceber que ó, ficou marcado demais, isso é normal. Esfuma. Por isso que é bom estar molhado a pintura para dar o acabamento. Estar molhado significa que eu tenho a possibilidade, eu tenho uma margem de pequenos erros. Que como está molhado, e aí esses pequenos erros eu esfumo e volta a ficar ao normal. Um pouquinho escuro aqui na parte superior. Ligeiramente mais roxo, né? Quanto mais vamos olhando, mais vamos identificando pequenas variações de cores. E aqui também um pouquinho mais claro. Coloquei, não ficou, vou pegar o próximo. Coloquei, só coloquei, limpei bem o pincel, vamos tirar o excesso. Tem uma linha muito tênue, muito clara e bem discreta, aqui assim, perto da orelha. Vou até deixar ela um pouquinho mais nítida do que ela está. Nítida assim, um pouquinho maior. Que isso é uma linha que separa a parte do queixo, do maxilar aqui, com a parte do pescoço. Nessa sombra eu percebo que encostou um pouco do mais escuro no mais claro, deixando mostrar que não que ficou um pouco pálido, um pouco cinza, né? Então vou usar esse aqui para tirar, porque aqui é um local que o contraste é mais forte, é mais acentuado. Devido a uma contraluz que tem aqui do lado direito. E eu vou buscando aquelas pequenas curvas que vão aparecendo, né? E aí já vou meio que finalizando essa etapa do pescoço. Vou buscar alguns mais claros aqui para buscar representar um pouco do gogó aqui, né? Popularmente conhecido como gogó, mas não é gogó o nome não, né? Gogó é meio vulgar, né? Então, claro, por aqui uma manchinha e do outro lado uma outra manchinha meio na diagonal. Coloco, não adianta, coloco de novo. Né? Se não pegou, mais tinta e menos força, não esquece dessa orientação.
ficou claro demais, esfuma. E aí vai dando certo. Aqui também vou esfumar um pouco. E aqui vou esfumar um pouco. A parte logo abaixo do queixo minha ficou bem nítida a diferença, então vou esfumar um pouco também. Lembrando que a parte do acabamento, né, final, eu posso deixar secar bem e depois de seco eu venho ajustando um pouco. Aqui um pouquinho mais de azul, vou clarear um pouco mais. E não de forma inteiriça, né? Eu vou meio que pingando a tinta, pingando o pincel. E aqui a parte mais clara, na parte da direita aqui, tem muitos brilhos na parte do rosto, né? Então eu vou procurar fazer uns valores um pouco só mais claros do que já está e talvez um pouco mais escuro. Para pincelar, ó. Veja só que eu vou encostando e pincelando a fim de dar esses efeitos, né? De textura, né? Aqui em cima um pouco mais clara. E aqui também. E à medida que vai fazendo, tudo que eu vou fazendo eu preciso, ao mesmo tempo, suavizar. Essa é um ponto muito positivo da pintura à la prima, da pintura feita de uma etapa, né? Cores eu também posso trabalhar. Tipo, tem uma cor aqui que é ligeiramente mais avermelhada, perto do peito. Vou pegar um pouquinho mais de vermelho e dar uma... mas passou demais? Limpa o pincel. Aí esse pincel é redondo, eu tenho que limpar fazendo isso. Eu vou apertar nos dedos aqui para vocês verem o que eu faço com o pano. Pegando, girando o pincel e apertando. Dessa forma ele fica sempre mais redondinho. E aí eu vou pincelando aqui para formar esses pequenos espaços. E sempre, depois de tudo pronto, a gente tem que buscar identificar as pinceladas que tem de cinza. Essas pinceladas de cinza é que fazem com que a pele fique natural e que fique com textura também. Se eu desconheço ou deixo de colocar essas pinceladas, pode ser que a pintura fique meio assim, um pouco artificial, como se fosse uma estátua de gesso, né? Ou como se fosse uma estátua de cera, na verdade. De gesso também, mas de cera é melhor de compreender a diferença. E mesmo aqui tendo essa diferença bem acentuada, eu vou colocar o vermelho óxido, mesmo com esse pincel que é maior, mas só uma linha entre os dois. Vamos ver se eu consigo suavizar um pouco esse limite. Parece que sim, é isso aí. E aqui também. Bom, é isso. Então, vou me dando por satisfeito por enquanto nessa etapa. Vou sumar aqui para abrir mais esses dois tons, para mesclar mais. Vou clarear um pouquinho. Veja que é um negócio meio que bastante assim intenso, né? Parece que é infinito, né? Os retoques. Então a gente não termina, a gente se dá por satisfeito. A gente olha e fala, nossa, cheguei ao meu limite. A partir daqui, se eu continuar mexendo, eu vou começar a estragar. Então eu vou optar por parar por aqui. Então chega um determinado momento que a gente faz essa escolha de parar mesmo. Aí no próximo vídeo eu vou dar continuidade à última etapa, que será a da orelha.